Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O meu abraço fraterno a você e também a toda a sua família. Com a graça de Deus, na presença do poder do Espírito Santo, nós nos reunimos, nos encontramos mais uma vez aqui no programa Água Viva, aqui da Paróquia São Francisco das Chagas, aqui de Rio Paranaíba, para juntos fazermos uma pequena meditação do Evangelho de hoje. Que o Espírito Santo nos abençoe, nos conduz e que nós possamos estar atentos naquilo que Deus quer falar no nosso coração e que nós possamos também mudar de vida, né? Que Deus nos conceda muitas bênçãos, muitas graças em nossas vidas aqui nessa caminhada, aqui neste mundo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós vamos hoje fazer uma pequena meditação no Evangelho segundo Marcos, capítulo 1, versículo 40, 45. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Um leproso veio até Jesus e de joelhos suplicava-lhe: se queres, pode purificar-me. Movido de compaixão, Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: eu quero, fica purificado. Imediatamente a lepra desapareceu e ele ficou purificado. Jesus, porém, advertindo-o severamente, logo o mandou embora, dizendo: não fales nada a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta, por tua purificação, o que Moisés determinou para que lhe sirva de testemunho. Ele, porém, tendo saído, começou a pregar amplamente e a divulgar o acontecido, de modo que Jesus já não podia entrar publicamente na cidade, mas ficava fora, em lugares desertos, e de toda a parte vinham a ele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos em Cristo, hoje a liturgia católica nos propõe esse evangelho de hoje. E nós podemos tirar muitos ensinamentos para a nossa vida, para a nossa caminhada aqui neste mundo. E hoje o ponto central aqui que o Espírito Santo me colocou é o leproso, né? O evangelho aponta para nós sobre essa pessoa do leproso. E a Bíblia diz para nós aqui no versículo 40, um leproso veio até Jesus e de joelhos suplicava-lhe. Então, um leproso, no tempo de Jesus, quem tinha doença da lepra, né, no tempo de Jesus, era discriminado. Ele não podia entrar na sinagoga, ele não podia estar no convívio das pessoas. E eles ficavam isolados, por quê? Porque eles tinham medo, né, de pegar a doença da lepra. E quem tinha a doença da lepra naquele tempo era considerado uma pessoa amaldiçoada, né? Então vejamos o sofrimento desse leproso, né? Mas Deus, ele tinha algo extraordinário para a vida desse leproso. E veja bem a humildade desse leproso, né? Um leproso veio até Jesus, então ele sabia que Jesus podia curar ele daquela lepra. E ele foi ao encontro de Jesus, né? Certamente ali passando por várias barreiras, né? E Jesus o acolheu ele de braços abertos. E veja a humildade do leproso, né? E ele se pôs de joelhos, né? Então ele pôs-se de joelhos diante de Jesus. E nós devemos também, como esse leproso, ir ao encontro de Jesus. E ajoelhar os nossos joelhos diante do nosso Deus. Pois o nosso Deus, ele
tem sim o poder de curar. Ele tem sim o poder de realizar milagres. E nós devemos falar sempre assim, que seja feito a vontade de Jesus. E muitas das vezes nós queremos que Jesus, que ele faça a nossa vontade. E as coisas não é assim. Nós temos que nas nossas orações falar sempre para Jesus, Jesus, que seja feito conforme a tua vontade. E o leproso de joelhos, ele disse para Jesus, se queres. Então, veja a humildade, né, desse leproso. Então, a exemplo do leproso, que nós possamos sempre falar, se queres, Jesus, você pode me curar. Se queres, Jesus, você pode me dar essa graça que eu estou te pedindo, que eu estou esperando. E em particular nas minhas orações eu sempre falo para Jesus, Jesus, que seja feito conforme a tua vontade. Não a minha vontade, mas a tua vontade. E aí a palavra diz para nós, né, se queres, pode purificar-me. Movido de compaixão, Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse, eu quero, fica purificado. E veja aqui para nós, né? Movido de compaixão. Então, Jesus, ele sempre move de compaixão para nós. E muitas das vezes nós não temos compaixão com o nosso próximo, né? Com aquele que está lá no fundo do poço, com aquele que está na vida errada. E muitas das vezes também nós erramos. Quantas das vezes nós caímos, mas Deus, ele está de braços abertos acolhendo a cada um de nós. E cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse, eu quero, fica purificado. Veja que Jesus, ele respondeu, né, para o leproso, né? E aí a palavra diz para nós, imediatamente a lepra desapareceu e ele ficou purificado. Então foi uma cura instantânea, foi um milagre instantâneo. Imediatamente, subitamente, aquela lepra desapareceu. Então nós vemos aqui o poder de Deus, o poder curador de Deus. E nada é impossível para Jesus. Não existe nada impossível aos olhos do nosso Deus. E nós devemos ir ao encontro de Jesus. Diante das nossas realidades. Talvez nesse momento, meu irmão e minha irmã, você está vivendo uma enfermidade na sua vida. Talvez você está vivendo situações agora na sua casa. Mas acreditamos que Deus, ele tem o poder de mudar essa nossa situação, essa sua situação. Então, não te desespere. Não vamos desesperar, mas vamos acreditar em Deus. Assim como esse leproso, né, que era rejeitado pela sociedade naquele tempo. Que Deus também, na sua misericórdia, que ele nos livra de toda a lepra, sobretudo nesse século 21, a lepra do pecado, a lepra do autocondenação, do autopiedade. Que Deus tenha misericórdia de nós, que ele nos livra de todas as coisas erradas, que ele dê força para nós e nos liberta das lepras deste século 21. A falta de fé, a incredulidade, a falta de compromisso com Deus, a falta de compromisso com os mandamentos de Deus, que Deus nos livra, que Deus nos cura e nos liberta, que Deus tenha piedade de nós e nos livra de toda a lepra do pecado. E veja bem o que a palavra vai dizendo para nós. E aí Jesus disse, né? Jesus, porém, advertindo-o severamente, logo o mandou embora, dizendo, não fales nada a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote, e apresenta por tua purificação o que Moisés determinou para que lhe sirva de testemunho. Então, naquele tempo, né, o leproso que recebia uma graça, um milagre, ele tinha que ir até o sacerdote para que aquele sacerdote pudesse comprovar a cura dele, para que ele pudesse, sim, ter a sua vida normal no meio da sociedade. E veja bem, né, a alegria
desse leproso. Ele foi e com toda certeza ele cumpriu aquilo que o sacerdote mandou que ele cumprisse. E a partir daquele momento a palavra diz para nós: ele, porém, tendo saído, começou a pregar amplamente, a divulgar o acontecido, de modo que Jesus já não podia entrar publicamente. Então, depois da sua cura, depois do seu milagre, o que ele virou? Ele virou discípulo missionário do Senhor. Ele foi anunciar aquilo que o Senhor realizou na vida dele. Veja que humildade. Veja que humildade desse leproso. E hoje, meu irmão e minha irmã, Jesus, ele está convidando também a cada um de nós a sermos discípulos missionários. Que nós possamos divulgar a obra de Deus. Que nós possamos anunciar para o mundo que Jesus ainda cura. Que Jesus ainda realiza milagres. E que Deus tenha misericórdia de nós. E que nós possamos, sim, ir ao encontro também daquelas pessoas que hoje são rejeitadas pela sociedade. E quantos no mundo de hoje rejeitam tantos irmãos nossos, né? Tantos irmãos nossos que são rejeitados pela sociedade. E nós devemos ir anunciar também, falar desse Deus a todas as nações. Ir ao encontro daqueles que estão no fundo do poço, daqueles que para o mundo não tem nenhum valor. E tantas pessoas estão esperando uma palavra amiga de cada um de nós. Quantas pessoas está esperando o nosso abraço? Quantas pessoas está esperando o nosso sorriso? Quantas das vezes, né, nós passamos pelo próximo e às vezes, muitas das vezes as pessoas, né, muda de passeio para não passar perto do próximo, para não passar perto da pessoa que está ali numa situação vulnerável. Hoje esse evangelho nos chama a atenção para cada um de nós, a sermos também discípulos missionários, a sermos, né, praticantes também da palavra de Deus, e que Deus tenha misericórdia de nós, e que Ele nos purifica de todo pecado, e que Ele também nos liberte de toda lepra, e que se assim for da vontade dEle, que Ele possa também curar cada um de nós, que Ele possa curar toda a humanidade, a nossa família, e que Ele nos ajude nessa caminhada, nessa nossa missão aqui nesse mundo. E terminando essa meditação, eu quero mandar um grande abraço para todos vocês, né, que estão me acompanhando aqui no programa Água Viva, a Edivânia Rocha também, pede oração para toda a sua família, e que nós possamos continuar firmes nessa missão aqui nesse mundo, né, e que Deus tenha misericórdia de nós, que Ele nos cura de toda a nossa lepra, que Ele nos ajude nessa caminhada, nos liberte de toda a escuridão, e que nós também possamos ser discípulos missionários do Senhor, e que nós possamos, né, sermos verdadeiros cristãos, e que a partir desse programa de hoje, esse programa Água Viva, que nós possamos começar uma nova vida diante de Jesus. E terminando essa meditação de hoje, eu quero mandar mais uma vez um grande abraço para todos vocês que estão me acompanhando aqui pelas ondas da Paranaíba FM. Meu abraço também ao Márcio também, que me auxiliou aqui. E meu abraço também fraterno ao Padre Emílio e também ao Padre Leonildo. E também a todos os meus irmãos evangélicos e a todos os meus irmãos de caminhada, a todos os meus irmãos católicos. Que Deus abençoe cada um de nós e continuemos firmes em oração nessa missão. E assim, que se Deus permitir, na próxima quinta-feira estarei aqui novamente meditando a palavra do Senhor Jesus a todos os corações. Que Deus abençoe todos nós e Deus age na simplicidade e na humildade. E eis-me aqui nessa missão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.